Boa tarde a todos, mais uma vez reunidos no grupo Célia Lúcius, da Escola Jesus Cristo, nessa tarde, e vamos ler, antes, eu vou ler, preparando nosso ambiente para a prece, esse texto de João, capítulo 5, versículo 14. Depois, Jesus encontrou no templo e diz-lhe, é porque está a letra muito miúda, olha, já que estás curado, não voltes a pecar para que não te suceda coisa pior. Então, vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nessa hora em que sofremos tanto com as dores de nossos irmãos, e com medo de tais dores acontecerem conosco e com os nossos, nesse momento em que todos nós oramos pelos que estão nessa hora nas UTIs de todos os hospitais do mundo, vimos te louvar, Senhor, na nossa escola Jesus Cristo, pela bênção do ensinamento que vai hoje nos beneficiar os espíritos doentes. Abençoa-nos, pois, Senhor, em nosso verbo incipiente ainda, para que possamos falar de Ti, falar dos Seus ensinamentos, sob o amparo santo dos Teus enviados de luz. Seja conosco, Jesus, abençoa-nos os esforços de melhoria, por menores que eles sejam. Que assim seja. Bem, nosso estudo hoje é sobre o livro de Jesus para os que sofrem, um livro fabuloso do professor Clóvis Tavares, que eu distribuí bem em Portugal, levei muito esses livros, especialmente de Jesus para os que sofrem, para Portugal, porque esse livro, as reflexões do professor Clóvis são realmente reflexões de uma alma amadurecida, de um espírito que conheceu mesmo os ensinamentos de Jesus e os pregava para todos nós. É um tanque chamado Betesda, e comenta o texto evangélico com que eu abri a nossa reflexão de hoje. Assim como o pobre enfermo de Betesda, que realmente queria ficar curado, recebeu a bênção da saúde através do poderoso amor de Jesus Cristo, também podemos alcançar e os alcançamos benefícios vários do Senhor. Refere-se àquela passagem do homem que vivia na piscina de Betesda, esperando que a água se movimentasse para que ele entrasse, porque havia uma crença de que o primeiro a se banhar na água, que eles acreditavam movida por um anjo, ficaria curado. E ele buscava a cura ansiosamente. E Jesus chega e lhe pergunta: queres ser curado? E ele: quero, Senhor, mas eu venho aqui todos os anos e não encontro quem me jogue na água. Rápido, né? Porque muitos se jogavam, outros tinham as pernas boas, móveis, e ele não as tinha. Então, ele buscava, e Jesus o curou ali. Mas Jesus o encontra depois no templo e lhe diz isso: olha que já estás curado, não tornes a pecar
para que não te suceda alguma coisa pior. Todos temos sido, de uma ou de outra forma, agraciados com essa ou aquela bênção do alto. Tanta vez, muitas bênçãos, mensagens, advertências, inspirações, escoramentos, quanto nós nos escoramos na terra uns nos outros, seja com o desejo ardente de cura do pobre sofredor da porta das ovelhas, seja mesmo sem essa expressão de intenso desejo de saúde física e espiritual. A primeira coisa que a gente observa é que ele queria ardentemente a cura. É preciso que a gente queira a cura dessa forma. Essas complacências podem constituir um marco ou divisória em nossa vida, desligando-nos moral e espiritualmente de um passado menos feliz. Podem significar um adjutório, um auxílio, né, do alto em favor de nossa evolução, para um reinício de vida mais elevada. Primeiro passo para uma viagem diferente, espiritual, consciente e conscienciosamente planificada. Ou, numa síntese, a bênção de recomeçar, de que tanto nos têm falado veneráveis mensageiros, quais Emmanuel e André Luiz, através de formosas lições psicografadas por Chico Xavier. Então, aqui já nos diz que ele queria a cura como um marco. Esse encontro com Jesus, para nós, é sempre um marco, uma divisória entre o homem que fomos até aquele momento e o homem que planejamos ser, como bem diz aqui, conscienciosamente planificada. O homem que nós planejamos ser a partir do encontro com Jesus, do conhecimento do seu evangelho, que são as normas que devem nortear o nosso comportamento. Nessas horas singulares de nossas vidas, podemos considerar como dirigida a cada um de nós a palavra do Senhor nos alpendres do tanque. É o tanque de Betesda, né? Quer dizer, dirigir essas palavras de Jesus a nós mesmos. Nós mesmos precisamos nos dirigir essas palavras de Jesus. Olha que já estás curado, não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Então, diremos sempre, filho, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Filha, guarda esta bênção do céu e resiste às tentações, para que não te suceda coisa pior. Filho, recorda o que tens recebido, perdoa, esquece e renova-te para que não te aconteça coisa pior. Professor Clóvis figura 3 momentos, 3 pessoas diferentes, ou 3 advertências a nós mesmos, que a gente pode enviar essa mensagem à nossa consciência. Bom será para nós aceitar os divinos favores e as advertências daquele que sabe. A bênção é o socorro do amor que nos soergue, mas a advertência é o carinho de quem nos quer ver a caminhar retos caminhos, dignos e felizes. É isso. E isso só será possível quando, aceitando seus avisos, vencermos corajosamente
lutando e lutando nossas tendências para que as constantes invigilâncias e rebeldias que nos levam de rojo, invariavelmente, à vivência de provas e expiações. Ou seja, cuidar de nossas invigilâncias e de nossa rebeldia. O conhecimento dessas verdades pode constituir-se, se o quisermos, seguro apoio para a nossa renovação. Se o desejarmos, a lição de Betesda pode assinalar uma renascença de nosso espírito, elevando-o a níveis mais altos nas espirais da evolução. O apelo comovente de Jesus junto ao tanque em favor de nossa consciente autorrealização deve constituir um tesouro de santo amor e enriquecer nossas almas. No mesmo espírito, qual doce eco de sublime beleza, a grande voz da Índia, o venerável Tagore, parece suplicar a cada um de nós: não deixes o teu amor sobre o precipício. Meu Deus, que alerta lindo desse poeta maravilhoso, desse grande pensador indiano. Não deixes o teu amor no precipício. Não deixes o teu amor sobre o precipício. Essa página do professor Clóvis traz lembranças fraternais aos enfermos, né? Aqueles que veem sua saúde decadente em alguma hora, a saúde do corpo, já que Jesus alerta para a saúde do espírito, porque é o espírito que nos adoece o corpo. A cura de Jesus é pelo espírito. E o Evangelho é a maior receita para todos nós, diz Emmanuel. Não há receita para a saúde física do homem na Terra mais completa, mais perfeita que a disciplina para seguirmos o Evangelho. Cada doença tem, assim, a sua linguagem, né? Ela traz uma linguagem silenciosa e se faz sempre acompanhar de finalidades especiais. Quando a gente sofrer, nunca deve se perguntar por que eu sofro tanto? Por que essa Covid me deixou sequelas tão dolorosas? Não. Deve se perguntar para que temos essa dor? Para que eu estou na cama há tantos anos? É para que e não por quê. Porque cada enfermidade, diz-nos Emmanuel, tem uma função justa e definida em nós. Tem as moléstias que são dificilmente curáveis, são, assim, verdadeiros espoedouros das nossas imperfeições. A cegueira, a loucura, o câncer, que também é de difícil cura, a paralisia. Então, todas essas doenças que nos acometem e que são quase impossíveis na Terra ainda de serem curadas, diz Emmanuel que elas são escoadouros das nossas imperfeições. Nós estamos em processo de cura do nosso espírito, para que na próxima vida ele não precise mais
dessa doença que nos faz sofrer tanto na vida atual. Vemos, pois, que a doença, quando não seja uma advertência das células, as células nos chamam a atenção quando nós não lhes damos a devida atenção. Quando essa doença não seja uma advertência dessas células queixosas, né? De nós que somos seus tirânicos senhores, que as dominamos o tempo todo, ela é a mensageira amiga, muito bem colocado por Emmanuel. Ela é a mensageira amiga, convidando-nos a meditações necessárias. As pessoas, quando caem em leitos longos de sofrimento, elas estão, na verdade, nos trazendo, a doença está nos fazendo meditar um pouco mais sobre nossas atitudes, porque nós somos muito indisciplinados, temos muitas dificuldades com a disciplina. Por isso é que precisamos sempre dessas doenças, nos dando avisos. Estamos sempre necessitados de um aviso, porque realmente não sabemos ainda, não conseguimos ainda a necessária disciplina em nossas vidas. Então, Jesus faz essas reprimendas para levantar o moral desse homem. O homem detinha um caráter debilitado, e isso aumenta muito as nossas dores, porque junto com as dores físicas vêm as culpas. Nós todos sabemos o que aprontamos nas vidas pregressas, o que estamos fazendo com o nosso corpo na vida atual. Então, nós todos precisamos parar para observarmos-nos mais de perto. Nós somos muito dependentes de nossa disciplina. A lei da semeadura e da colheita. Essa lei vigora aqui na Terra. É tudo que o homem semear, disse Jesus, isso também ceifará. Nós podemos semear o que quisermos, mas vamos ter que colher a nossa semeadura. Ninguém colhe a semeadura do outro. A mãe, mesmo querendo muito, não pode sofrer pelo seu filho. O maior amor do mundo é o amor de mãe, mas ela não pode sofrer pelo seu filho. Então, a doença vem como forma de disciplina para a gente só plantar o que é bom para nós. Porque, buscando o que é bom para nós estaremos semeando noutros corações, através de nossos exemplos, essas lições de grande benefício para a humanidade em sofrimento. Também, essa hora é a hora da gente olhar para dentro de nós, para nos conhecermos um pouco melhor e para identificar as nossas fraquezas, que não sabemos ainda parar e meditar sobre nós mesmos. Ou será que temos medo de meditarmos sobre nós? Muitas vezes pode ser isso.
o destino reservado à humanidade redimida é a cura. Nós estamos caminhando a passos largos nessa hora para a cura de nosso espírito pela disciplina e pela obediência às leis divinas. Por isso, essa hora é tão triste. É aquela hora da nossa infância em que mamãe nos ponha em castigo. É aquela hora que bota. Tinha, mais recentemente, no meu tempo, não tinha isso, mas eu já vi mães mais jovens nomearem uma cadeira de cadeira do pensamento. Agora você vai ficar na cadeira do pensamento, vai se olhar, pensar no que você fez de errado. Por isso que você vai para a cadeira do pensamento. É uma forma de castigo, já com o alerta do motivo porque sentou naquela cadeira. É a cadeirinha do pensamento. Então, o sofrimento nos faz ver os nossos espíritos. É um apelo aos cuidados que nós devemos aos nossos espíritos, ao zelo com que nós o devemos cuidar, tratar dele. Então, essa passagem nos sugere que há um tempo determinado, porque esse homem levou 30 anos ou mais ali mergulhando, tentando mergulhar pelo menos, para ficar curado. Então, ele estava, naquela hora, pronto para a sua cura. Ele registrou até ali a dor. E Jesus, percebendo isso, porque só havia a cura quando já estava no término daquela doença. Jesus curava, sim, ele ia libertar aqueles que já haviam cumprido seu tempo de aprendizado. Então, naquela hora, Jesus passava pela vida dessas criaturas e ofertava-lhe a cura, né? Como perguntou a esse, queres ser curado? Ele perguntou ao cego, que queres que eu te faça? E por aí ele via, ele media o empenho daquela alma na sua própria cura, esse desejo mais ardente de ficarem curados. Também essa passagem nos mostra que esse homem estava realmente na hora da sua cura, porque ele saiu e foi contar aos judeus que fora Jesus quem o curara. Então, ele deu o seu testemunho do poder de Jesus para os judeus. Nessa hora que a gente sai de uma pandemia, que a gente contrai o vírus e consegue se libertar, consegue sair de uma UTI, que é uma coisa muito rara hoje em dia, muitos estão ficando por lá. Então, nessa hora, é a hora da gente dar o testemunho da presença de Jesus em nossas vidas. Toda cura deve ser acompanhada de uma ação de graças, ou seja, uma prece, se possível em família, para agradecer a Jesus a nossa volta para casa. A gente pede tanto, mas nós somos tão econômicos em nossa gratidão, em nossos sentimentos de gratidão, que
precisamos estar sempre nos alertando para a gratidão, a um louvor a Deus, a cada doença que nos visita e que nós conseguimos, enfim, a cura dessa doença física. Então, Emmanuel, nesse livro O Evangelho por Emmanuel, na obra destinada ao estudo do evangelista João, ele nos diz, tem um trecho que nos diz assim, a hepatite, a indigestão, a gastralgia, o resfriado, são ótimos avisos contra o abuso e a indiferença. Se a gente sabe que há uma onda de gripe, vamos evitar o gelado, vamos evitar nos expor a sereno. Então, a gente tem meios de evitar as doenças, mas nós não os usamos. Se há uma epidemia de gripe, vamos usar máscara. Vamos, agora que aprendemos a usar máscara, a fazer uso dela, que ela é uma defesa. Eu sempre que havia gripe generalizada, eu comprava máscara e saía de máscara. Por isso eu não me gripo, é raríssimo acontecer uma gripe comigo, porque eu me previno. Jesus diz que os animais não abusam, que o boi ele busca o sol quando está frio e busca simplesmente a sombra quando o sol está forte. Isso é uma lição de autodefesa, mas nós não aprendemos, né? A gente, se está calor, bota o ar bem baixo para desfrutarmos daquele frio. Isso é bem para mim, que adoro sentir frio. Então, essas advertências, se elas vêm a nós, diz Emmanuel assim, quando as advertências não prevalecem, surgem as úlceras, as congestões, as nefrites, os reumatismos, as obstruções, as enxaquecas, por não se conformar o homem com os desígnios do Pai, que criou as leis da natureza como regulamentos naturais para a sua casa terrestre. Submete as células que o servem ao desregramento, velha causa de nossas ruínas. Eu, quando comecei a ter problemas gástricos, azia de noite, eu parei de comer à noite. É um chá com torrada. É o aviso de que meu corpo envelheceu e que eu agora não posso mais comer as mesmas coisas que eu comia antes de dormir. Então, o corpo dá o aviso, mas nós não escutamos as suas queixas. É por isso que, se a gente realmente quer ser curado, vamos ao templo como esse homem foi depois da sua cura. Estejamos no templo interno e no templo, quando pudermos, que a pandemia nos dê essa alegria de voltarmos ao nosso templo, à nossa escola Jesus Cristo, no meu caso, nós devemos estar nele, porque é ali que Jesus nos cura, é ali que as intuições nos acontecem, é ali que somos inspirados a seguir esse ou aquele caminho, a encontrar esse ou aquele médico que vai poder tratar de nossas mazelas físicas decorrentes de nossas mazelas espirituais.
que Jesus nos abençoe e que façamos de nosso espírito um templo, para que Jesus nos visite constantemente e promova a nossa cura. Muita paz, vamos orar. Senhor, agradecendo-te as bênçãos derramadas sobre todos nós nessa tarde, vimos, Senhor, suplicar-te as bênçãos da cura para todos aqueles que jazem nos hospitais, aquelas criaturas que adoecem seu corpo ainda, que mais tarde terão que passar por duras provações. Dá-nos vigilância, Senhor. Abençoa a todos aqueles que buscam um tratamento sem encontrar uma vaga nos hospitais. Abençoa, Senhor, também os presidiários, as crianças que estão à mercê da própria sorte, abrigadas em asilos, aos velhinhos, Senhor, também, abrigados, esquecidos pelos seus familiares, que sofrem tanto com esse abandono. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nossos espíritos ainda faltosos a criar tanta dor para nossos corpos, corpos que nos foi cedido por Deus como um empréstimo e que devemos devolver um dia à terra-mãe que lhe deu origem. Que a sua paz nos acompanhe, hoje e sempre, que assim seja.